existimos, mas também é em Ti que escolhemos a vida que chamamos vida, porque nós estamos em Ti mesmo quando não Te queremos e nem Te conhecemos, mas nós nos tornamos um contigo quando o nosso coração crê e se entrega, de modo que andar contigo é andar em Ti e é Te ter andando em nós. Abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Ontem eu disse a vocês que não existe a menor possibilidade de que se comece a pensar em seguir os passos de Jesus se a primeira decisão que nós tomemos não for essa de termos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e à semelhança dele, nos esvaziarmos como ele, sendo Deus, se esvaziou de Deus. Porque assim como foi com ele, que quando se esvaziou de Deus, o universo foi criado. Quando se fez homem, não usurpando ser igual a Deus, a ressurreição dos mortos se manifestou, à semelhança dele, quando nós nos esvaziamos do velho homem na sua presunção satânica de conhecimento do bem e do mal como deuses, e quando nós damos, ao invés disso, razão a Deus na nossa vida, entendendo que nós não temos nenhum poder de conhecermos como Deus o bem e o mal, e por isso nós nos submetemos ao fruto da árvore da vida, que é a palavra eterna, que é o evangelho da nossa salvação. E damos razão a Deus e nos curvamos diante dele, porque ele é manso e humilde de espírito. E decidimos no nosso coração aprendermos com ele, aí aprendei de mim, quando fazemos a semelhança de Jesus, o mesmo movimento, com consciência, com fé, com decisão e com entrega, e nos esvaziamos do velho homem que não se renova, mas se degrada na sua presunção, e damos razão ao Evangelho, explode de nós a possibilidade, o potencial, o recurso e a viabilidade milagrosa de que nós agora sim comecemos a ser discípulos de Jesus. É um milagre, é como a gente se esvaziar e nascer o mundo, é como morrer e surgir a ressurreição e a vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí eu disse a vocês que a implicação disso é oferecermos-nos não como Messias da vida, mas como seres que, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, não fogem dos cansados, nem dos sobrecarregados, nem dos oprimidos, porque o ambiente, o lugar do exercício
desse esvaziamento, dessa identificação, dessa solidariedade com o que seja absolutamente divino na possibilidade de nós tangermos, que é o encontro humano, possa em nós ir produzindo dia a dia o desenvolvimento de algo que só vai se dilatando para que a gente descubra que à medida em que vamos nos dando e nos oferecendo e acolhendo e incluindo e amando, nós mesmos vamos explodindo em transformações que vão transcendendo e que vão se potencializando e que vão crescendo de maneira assustadoramente exponencial na nossa vida, de modo que a gente vá alcançando no andar com Jesus aquilo que Paulo pede, pelo que ele ora e diz que se põe de joelhos diante do Pai, que é o conhecimento da altura, da profundidade, da largura e do comprimento e a experiência do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Ali em João, no capítulo, em Mateus, no capítulo 11, no texto em que Jesus diz, no verso 24, vinde a mim, e ontem eu falei sobre o sou manso e humilde de coração, esse que se humilha diante de Deus e que assume condições absolutamente diferentes para explodir dali para a situação de ser de fato quem ele é, com a confirmação de que ele é quem ele é, porque voluntariamente decidiu deixar de ser, pelo que Deus o colocou sobre tudo. Quando o mesmo processo acontece dentro de nós, e a gente vai ganhando um coração manso e humilde, vai crescendo no poder de Deus, que é o poder do manso e do humilde de coração, do submisso, do que dá razão à palavra. Quando isso se estabelece, é porque um segundo passo foi dado por nós. É porque a gente atendeu o convite de Jesus que diz, e aprendei de mim. Esse aprender de Jesus, nos dias da sua encarnação, da sua manifestação histórica entre nós, aconteceu de maneiras variadas. Desde o ensino generalizado a tantos quantos viessem ouvir a ele, a aquele outro vínculo de relacionamento com alguns que estavam sempre com ele, aprendendo, andando e acompanhando a quem ele chamou de discípulos, de aprendizes, e aquele grupo íntimo, a quem ele desvelava, revelava, apresentava, interpretava e apocaliptizava, fazia revelação de informações, de discernimentos que ele faz questão de dizer que não estavam sendo ditos àquela altura a todos, mas somente a esses que eram os seus enviados, os seus anjos, os seus recadeiros, os seus apóstolos, os que ele preparava para serem os ensinadores da palavra, por vida e por ensino, ensino de exemplo e ensino de palavra. E em relação a esses, e não só em relação a esses, mas o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos diz que ele disse às multidões, Mateus também, no capítulo 16, nos diz que ele falou aos discípulos e às multidões, que aprender dele equivalia a viver com ele, a morar com ele, a casar com ele.
deixar historicamente, muitas vezes, pai, mãe, filhos, empresas, negócios, posições, porque foi isso o que aquelas pessoas que foram ficando íntimas dele fizeram. Era um grupo bem maior, dos quais ele separou 12, mas os demais que perseveraram continuaram a ser um grande grupo, como a gente vê quando ele envia 70 deles, mostrando que havia sempre um grupo muito maior à volta dos 12. Os 12 ouviam, algumas coisas só eles ouviam, algumas coisas só eles viram, mas a maior parte das coisas esse grupo maior viu, ouviu, participou. E para esses, Jesus chamou-os a que aprendessem dele, dizendo: se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, quer ser um seguidor, tem que vir após mim, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Sobre isso eu estou falando a vida inteira, mas mais recentemente você tem 80, 90 falas minhas de mais de 1 hora e meia, às vezes 2 horas cada uma, no On Demand da VMVTV, no Caminho do Discípulo, e tem 2 livros ali fora para você adquirir, de modo que é um assunto que no debulhamento dele eu já falei demais. Hoje eu estou querendo falar sobre algo acima do específico. Para aqueles indivíduos no primeiro século, essa palavra, esse convite, se você quiser, você quer, você quer, você quer, alguém aqui quer, querem, então a decisão, o caminho é esse. Primeiro, tem que ter vontade mesmo, tem que ser espontâneo, você tem que querer. Segundo, você tem que saber que vai ser uma reconstrução do seu eu. Esse self enganoso, esse si mesmo, de ilusões, de heranças paterno-maternas, de axiomas mundanos que você assimilou, de paganismos filosóficos que nunca saíram de você, de caprichos cultuados que você nunca abandonou, de fixações e paixões que você idolatra, tudo isso que você chama de eu e que na realidade é uma perversão do seu eu, é esse self de valor agregado, é uma persona, é um holograma projetado e ungido pelo seu engano. Esse si mesmo vai ter que morrer para que surja o eu verdadeiro, que só vai acontecer na estrada, à medida em que você tomar a sua cruz, tomar a solidariedade. A cruz é solidariedade, é vinde a mim os cansados e sobrecarregados, é tomar sobre si pecados, dores, angústias de muitos, é se importar com a trajetória humana, não só com a sua, mas a de todo outro ser humano. Isso é a cruz. É o lugar da convergência de toda a condição humana para Jesus. É a cruz. Tomar a minha cruz é aceitar a condição de ser um portador de graça, de amor, de vicariedade fraterna, de identificação e solidariedade da minha vida para com o destino dos meus irmãos, para com a trajetória humana, para com todo outro ser humano. É a vivência diária do amor que não teme, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que jamais acaba. Tome a sua cruz e siga-me. Naqueles dias, esse seguir
A semelhança também daquela resposta que Jesus deu aos que lhe perguntaram: mestre, aonde assistes? Qual é o teu canal? Aí ele disse: vem ver. Aonde assistes? Foi daí que eu tirei esse nome, Vem Ver TV. Mestre, tá pensando que eu estou de brincadeira? Nunca falei tão sério. Mestre, aonde assistes? E ele disse: vem ver. Ai, ai. A semelhança desse fato, que é exatamente fato na construção do Evangelho e também no que eu lhes disse sobre a VIVTV, foi isso mesmo. Isso significava: vem comigo e vê aonde eu moro. Porque eu não tenho endereço para te dar, eu não tenho CEP. Comigo rola. Comigo vai acontecendo. Comigo não dá para eu te dizer qual é o cronograma, qual é a agenda, onde a gente vai estar na 8ª semana, nem na 13ª. Comigo há uma consciência absoluta, aberta para todas as surpresas da vida, sem que nada seja alterado no sentido. Então vem e vê. Vem e segue-me. Aí isso implicava em ficar 24 horas por dia com ele, e ouvi-lo dizer: só um minutinho agora, Pedro, segura aí só um minutinho que eu vou fazer um xixizinho. Tem gente que parece que pensa que não rolava isso, né? Aí daqui a pouco lá vem Jesus. Sim, Pedro. Você estava falando isso, tal, teu pai, Zebedeu, tá com um problema, que a sua sogra anda tendo muita febre, é isso? A gente passa lá. Tinha que passar 24 horas com ele, acordar com ele, dormir com ele, vê-lo acordar, bocejar, levantar, sair, pedir licença, voltar, interromper a programação, acolher uma pessoa fora de hora, de ocasião, ser atropelado algumas vezes, deixar-se atropelar pela carência que se impunha, acelerar um projeto para além do que os discípulos queriam e dizer: não, não vou pernoitar hoje aqui não, quero ir, porque já estava fixado em chegar em Jerusalém. Implica em aceitar ser expulso de lugares. Algumas vezes porque queriam matá-lo, outras vezes até porque a população tinha entrado em pânico, como lá em Gadara. Tão assustados ficaram que disseram: vai-te daqui, por favor. E ele foi. Então, seguir com ele tinha essa implicação histórica, espaço-temporal. Se estavam na Galileia, não estavam na Judéia. Quando estavam na Judéia, não estavam na Galileia. Tinha esse reducionismo do espaço-tempo, da geografia. O que é extremamente limitado. O que é uma condição que Jesus disse que anelava que acabasse. Que é justamente isso que a maioria de nós, tomados por síndrome de Operação Cavalo de Troia, desejaríamos realizar, se pudéssemos, se nos fosse dada a opção de, em sendo questionados quais seriam os tempos no passado que desejaríamos visitar, a maioria de nós aqui iria dizer: eu queria ver um dos dias de Jesus, pelo menos. Muita mulher romântica ia querer estar em Caná da Galileia.
Tem um outro pessoal aqui que escolheu outras coisas, outras horas. Os mais piedosos iriam dizer: eu queria ver pelo menos a cruz e ser uma mosquinha no jardim da ressurreição. É ou não é? Mas é justamente isso que você diz que é o seu anelo, era aquilo que Jesus anelava que acabasse. Era essa limitação de que se eu estou com Pedro, Tiago e João, o pessoal que está lá embaixo no vale tentando expulsar um demônio sem conseguir está pensando que eu não estou com eles porque eu não estou lá. Abrir isso. Enquanto ele estava com alguém ou com alguns em algum lugar, com outros não estava. E era essa impressão de acachapamento espaço-temporal na mente, na impressão dos discípulos, é que Jesus queria que acabasse para sempre. E como é que ele desejava que isso acabasse? Isso só seria possível de ser acabado se ele deixasse o espaço-tempo. Porque com Jesus no espaço-tempo, ainda hoje, aonde quer que ele estivesse, nós estaríamos excursionando para lá. Viraria um líder religioso. Maomé, uma figura dessas, que habitam uma Meca, ou Jerusalém, ou algum outro lugar, para onde se vai, porque ele está lá e não está aqui. Tamanha é a limitação da nossa percepção. E aí ele diz que ele se alegra, ele se regozija com a chegada desse dia, dessa hora, em que ele já não estaria mais preso, limitado. Chega mesmo a dizer: convém-vos que eu vá. Porque se eu for, o Espírito Santo, que recebe do que é meu, e que recebeu do Pai tudo quanto é meu, virá e vos habitará. Já não estará no meio de vós apenas, mas habitará em vós. Estará convosco e habitará em vós. E esta é uma condição sobreexcelentemente superior à anterior, de que vocês andem comigo para lá e para cá, e que acordem de manhã dizendo: onde será que Jesus está? Porque toda manhã era uma suspense no camping. Jesus saía para orar no monte e o pessoal ficava: você viu ele por aí? Onde é que está Jesus? Aquele bando de discípulos. Já imaginou a gente acordar toda manhã e ficar querendo saber onde Jesus está? Jesus, onde será que ele está? Você viu ele por aí? Viu ele por aí? Obrigado, André. Aqui. Pode, segura aqui. Obrigado. Obrigado. Então, é algo extremamente limitante. E Jesus disse: o que eu quero é que chegue logo a hora em que isso acabe. Então, olha bem aqui para mim o que isso tem a ver com o nosso tema. Tudo, né? Porque eu ouço dizer: Caio, se você quiser vir após mim, a si mesmo se negue,
toda essa história que você chama de minha vida, faça-a passar pela luz, e o que não escapar no crivo da verdade do que deve permanecer em você, jogue fora, porque não é eu, é self mentiroso. Tome a sua cruz, que é a sua capacidade dada por mim, pelo meu espírito, que vai se desenvolver em você, de crescer em amor solidário, em graça misericordiosa, em compaixão, em bondade, em desejo de se dar e se expressar na vida como manifestação de Deus e do seu amor por todos os homens. Tome a sua cruz e siga-me. Naqueles dias, eu iria me levantar e sair com ele. Hoje, para onde é que eu vou? E aí é que reside a grande confusão na mente da maioria de nós. Porque a maioria de nós pensa com as categorias de um convite a vem e segue-me nos moldes do primeiro século, do espaço-tempo, do Cristo histórico, do dia de 24 horas, andando com ele numa geografia fixa. E o convite de Jesus já transcendeu a essa primitividade há muito tempo. Ela se tornou uma necessidade do registro histórico. Mas a vontade de Jesus era uma outra, é que logo chegasse aquela hora que ele disse que nos seria muito melhor e mais conveniente, quando ao invés de ficarmos procurando Deus na linha do horizonte para andar com a gente o tem andando em nós. Em nós. Eu não acordo e digo, Jesus, onde está? Jesus está aqui. Olha Jesus aqui. 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 Você quer encontrar Jesus? Muito prazer. Meu nome é Caio, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. E ele disse, vai ser muito melhor para vocês quando esse dia chegar. Quando essa hora se manifestar. Em que já não será mais do lado de fora, será do lado de dentro. E o caminho da graça começou aqui em Brasília, 8 anos atrás, com esta imagem. Afinal, era um movimento chamado Caminho da Graça, que se estava começando, aqui no Hotel Finícia. Andrezão e muitos outros, Ingrid, estavam lá. E na penúltima noite, no sábado à noite, eu acho que no domingo à noite mesmo, na última noite, eu preguei sobre Lucas 10, sobre a história do samaritano, descendo de Jerusalém para Jericó, enquanto diante dele caminhavam um sacerdote do templo, atrás dele vinha um levita e, por último, um samaritano. E naquela estrada, um homem fora assaltado e deixado para morrer, sangrando e moribundo. E o sacerdote passou no seu caminho, naquela estrada, mas o texto de Lucas é enfático em dizer, vindo o sacerdote no seu caminho, naquela estrada que descia de Jerusalém para Jericó, vendo o homem caído, desviou-se dele e seguiu no seu caminho. A seguir vinha um levita, andando no seu caminho, e vendo o homem caído, desviou-se dele e seguiu o seu caminho. Atrás desses vinha um samaritano,
considerado um herege desprezível pelos judeus, para quem Jesus dirigia em primeira mão a história. Vinha um samaritano, vinha um abominável, andando no seu caminho, na mesma estrada. E como andava no seu caminho, viu o homem e, vendo-o, socorreu e completou a obra de socorro. E ao final ainda disse: eu deixo dinheiro a mais para que tu cuides dele aqui na estalagem, mas quando eu voltar, se tiver havido algum gasto a mais, me diz quanto foi, porque eu vou te ressarcir. E Jesus disse que esse último homem, o herege dos judeus, era o próximo do seu próximo. Porque o caminho dele era um caminho que andava próximo. Por isso ele é próximo do próximo. E eu fiz uma distinção que eu sei que na mente de vocês ficou marcada para sempre, porque eu ouço a recorrência dela nos últimos anos de muitas centenas de pessoas que entenderam o significado daquela distinção. Qual é a distinção? Tem gente que é discípula de Jesus da estrada. E tem gente que é discípula de Jesus do caminho. A estrada é do lado de fora. A estrada tem pavimentos morais, éticos, relacionais, políticos, empresariais, familiares. É a estrada. A estrada acontece num ambiente onde o dinheiro é o Deus deste século. A estrada acontece numa guerra de poderes, num planeta sindicalizado, dividido, partido, com nações, com interesses completamente abomináveis, tanto as grandes quanto as pequenas, tanto as potências quanto as miseráveis, revelam a mesma miserabilidade de interesses e de egoísmos. Aí acontece a estrada. Os fenômenos sociais, políticos, com os adensamentos no inconsciente coletivo de determinadas emissões humanas coletivas tão intensas, tão comuns, que se tornam tão densas que como que chovem sobre sociedades inteiras, sobre a humanidade, fazendo com que pessoas se conectem do dia para a noite a um novo modo de olhar, de sentir, de perceber, de andar, de caminhar, de interpretar e de viver. A estrada acontece aí. Com uma variedade enorme de outros fenômenos que se poderia agregar a este leito, a este curso, a este fluxo, como diz Paulo, a este curso do mundo. A estrada. E tem gente que, por não saber fazer a diferença entre a estrada e o caminho, por não saber fazer a diferença entre a fisicalidade da estrada e a subjetividade do caminho, a exterioridade da estrada e a interioridade do caminho, são as mesmas pessoas que gostariam de voltar no tempo para viver um dos dias de Jesus, achando que o melhor de Jesus a ser oferecido a um ser humano privilegiaria alguém para fazê-lo um Pedro, um Tiago, um João, um Mateus, alguém assim, porque a época áurea de Cristo foi durante 3 anos e meio, quando ele era visível na terra, sem levar em consideração que Jesus mesmo disse: isso aqui é pequeno demais, é minimalista demais, é reduzido demais. Eu quero ir para o Espírito vir, habitar vocês, morar em vocês e não haver mais limites. Eu vou fazer habitação em vocês. Essa é a minha oração.
vocês em mim, eu no Pai, o Pai em nós em vós, vós em nós. Essa mistura maravilhosa, essa fusão, habitação de Deus com os homens. Mas quem não sabe fazer a diferença, segue a Jesus nos moldes da estrada, nos moldes da exterioridade, daquilo que a gente pode ver acontecendo lá de fora. E esses, em geral, quando querem ser piedosos, se tornam imitadores de Cristo, clones de Jesus, irricristos. Irricristos. Não apatetados, mas é aquele cara que dilui a personalidade e ele quer seguir Jesus. Era uma onda no século XIX da imitação de Cristo. Todo mundo queria imitar Cristo, os piedosos, né? Queriam andar e filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, eu crio uma ordem, a ordem dos que não tem onde reclinar a cabeça. E acabou se tornando conhecida como a ordem dos descabeçados. Aí, filho do homem não se veste bem, aí a gente anda de trapo. Filho do homem é manso de humilde de coração, aí a gente anda assim. O meu coração está nas costas, um coração lombar. E aí vai. São os imitadores de Cristo. Falam com aquela voz da Metro-Goldwyn-Mayer. Bem-aventurados os humildes de espírito. É todo mundo recebendo o Cid Moreira em vida. Então, e esses indivíduos que seguem a Jesus na estrada se tornam religiosos. Porque a estrada é um lugar de concreções. É um lugar próprio para a religião. Porque é um lugar próprio para o dogma, é um lugar próprio para a doutrina, as regras, estrada tem marcações bem nítidas, faixas. A estrada é o lugar onde a gente também impõe pedágios para a manutenção dela. É a estrada. A estrada é um lugar que tem muita lei na estrada, não é mesmo? Quando você pega um carro e entra na estrada, você tem que saber uma multidão de leis. Tem muita lei na estrada. Se você não andar segundo a lei na estrada, você está danado num inferno adetransado, pro mal da sua vida. No discipulado estrada, o que vale é a aparência. O que vale é a reputação, é ser reputado digno, é ser reputado honrável, é ser reputado bom, é ser reputado justo, é ser reputado coerente, honesto, é ser deputado. É isso que é ser deputado de Cristo, é o discípulo da estrada. Ele é deputado da moral, a moral da igreja, e pode ficar muito pior, porque tem igreja e igreja. Tem igreja onde a moral, a maioria não consegue assinar aquele código moral, de tão imoral que o código moral é. Embora a palavra moral derive-se de maioria, mas são frequentemente minorias que determinam códigos que a maioria não consegue tolerar,
mas é silenciosamente conduzida por ele. Ou tem medo de perguntar, ou de questionar, ou de insurgir-se, ou de levantar-se contra. Mas o discipulado de estrada, quando ele fica mais sofisticado, ele se torna ético. Ele abandona a moral, ele vem para o plano de uma ética mais universal, mais humana, mais generosa. Quando ele se torna um pouco mais evoluído, ele se transforma em psicológico. Mas ainda está na estrada, com as ferramentas da estrada, com os olhares da estrada. A expressão comunitária do discipulado da estrada mais veemente é aquela que se manifesta como frequência, como oferta para serviço público, comunitário, e tanto mais quanto seja público, palcado, mais ungido será na estrada. É assim que é. Nesse discipulado da estrada, a gente está sempre se perguntando, em meus passos, o que faria Jesus? É o discipulado da estrada. Em meus passos, como é que Jesus se viraria? Porque é uma pergunta que o cara faz quando ele já está assim na esquina. Porque até aqui ele não perguntou nada. Aí ele chega e diz, em meus passos, o que faria Jesus? Uma vez que eu cheguei aqui, em meus passos, o que faria o Senhor Jesus? No discipulado do caminho é tudo diferente. E caminho aqui não é o caminho da graça, no qual esse movimento foi batizado, esse nome. Eu estou falando do caminho, do único caminho. Não da gente, Deus nos livre, a gente que se salve no caminho. No discipulado do caminho, eu não estou tentando imitar a Cristo. No discipulado do caminho, eu que decidi, pela graça de Deus, ter em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, já me esvaziei e vou me esvaziando e tenho a necessidade de me esvaziar para sempre e faço isso com alegria de quem descobre o que em mim não devia estar e me esvazio disso. E tanto mais quanto eu assim faça, mais eu vou sendo planificado, porque eu vou aprendendo de Cristo, não como quem, olhando, observa os movimentos externos da estrada, mas como aquele que, em se rendendo a Jesus, vê começar a ser forjado nele a mente de Cristo, que é o Evangelho. Você quer saber o que é a mente de Cristo? É o Evangelho. Quando Jesus disse, aprendei de mim, ele estava dizendo, aprendam a ser felizes comigo, porque vocês vão ser felizes sempre. Aprendendo humildemente sempre, chorando, quando chorarem, não perderão felicidade em lágrimas. Quando se contiverem e forem mansos, não perderão espaço, herdarão graça, para além de toda perspectiva e imaginação. Quando fizerem reconciliação, sereis filhos de Deus. Quando
tiverem no coração a vontade de que prevaleça a verdade, a justiça no mundo, vocês vão estar se enchendo à medida em que buscam planificações para a vida, vão estar se enchendo de um contentamento estranho que um dia será tão pleno porque deles vocês serão fartos. Vocês vão aprender felicidade comigo até perseguidos. Vão aprender o significado de uma vida que significa, que é como sal, que tem sabor, que dá gosto aonde está, que é como a luz, que dissipa, que esclarece, que ilumina, que tira sombras, que traz verdade, que acaba com fantasias. Vocês vão ganhar esse significado de ser, se aprenderem comigo. Vão aprender a andarem livres, porque não ficarão sequestrados jamais por nenhum inimigo, porque vão perdoar sempre, porque cada ser humano diante de vocês vai existir, ninguém será raca, ninguém se transformará num nada nem num coisa nenhuma, nenhum inferno, portanto, habitará os corações de vocês. Pela intervenção do perdão, nenhum de vocês provará carceragens psicológicas e verdugos de maus tratos na alma, na mente. Cada um de vocês aprenderá o bom senso, não jogará pérolas aos porcos. Cada um de vocês guardará juízos e não os emitirá, transformará a compulsão do julgamento no quebrantamento que busca aprender sabedoria em humildade. Vocês vão ser misericordiosos sempre, vão alcançar misericórdia sempre. Aprendam de mim a discernir aparências falsas. Aprendam comigo a orar para o Pai no íntimo, no coração. Aprendam a não fazer trombeteamentos. Aprendam a não acabar com a virtude pela propaganda dela. Aprendam a não sentirem nem necessidade de expressarem nada. Aprendam a ser quem vocês são. Aprendam a crer que Deus vê, que Deus é. E não andem ansiosos. Confiem, descansem, busquem antes de tudo em primeiro lugar o reino de Deus. E sejam sábios, para que os lobos vestidos de peles de ovelhas não enganem vocês no caminho. Aprendam de mim e vocês construirão casas espirituais não derrubáveis, inabaláveis, que aguentarão as tribulações, as tempestades, as vicissitudes. Aprendam de mim, absorvam a minha mente, reajam à vida como eu reajo, ajam na vida como eu ajo, absorvam minha atitude, absorvam o que eu chamo de valor, vida, sentido, significado, importância, essencialidade. Aprendam comigo o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser corajoso, o que é ser valente, o que é dar a outra face, o que é andar uma segunda milha. Aprendam comigo a desmontar guerras. Aprendam comigo a amarrar inimigos com laços de misericórdia, de amor, de oração e de perdão. Aprendam comigo a serem filhos de Deus. Aprendam comigo a serem filhos do homem. Aprendam comigo a ser como eu. Aprendam, sejam meus discípulos. No caminho, a mente de Cristo vai sendo forjada em mim e não há nenhuma necessidade em mim de imitar Jesus. Eu não fico procurando se eu estou precisando encontrar uma situação de um gadareno na minha vida para ver como é que eu me saio. Estou precisando de uma amiga Maria Madalena. Experiente, gostosona, sedutora, rodada e amiga. Quero ver se eu aguento discipular essa irmã. Se eu seguro a onda. Você é um imitador de Cristo. Eu ando por aí procurando um poço
Quem dera fosse de Jacó. Toda vez que eu encontro uma mulher na beira de um chafariz, eu chego lá, porque não é um poço, mas tem água. E eu sou um imitador de Jesus, eu digo, dá-me de beber. É. Toda vez que eu vou em enterro de amigo meu, me dá um ímpeto assim, uma vontade de operar uma ressurreição, mas pode pegar mal, né? O último que fez isso morreu 3 dias depois. Mas eu sou um imitador de Jesus. É o mesmo pessoal que olha para a cruz e sente peninha de Jesus morrendo na cruz. É o pessoal do discipulado da estrada. Porque o pessoal, os discípulos do caminho, não pensam na crucificação, eles pensam na cruz, que é um significado, que é um fator, que é uma realidade, que é um estado. Os discípulos da estrada pensam na crucificação e dizem, ai, ai. Vocês já viram pregação de evangelismo do Cristo da estrada? Hein? E pegaram, todo mundo é dirigido pelo Mel Gibson. E pegaram e bateram, e ele dizia, ai, e ai, e ai. É uma coreografia depois, e ai, e ai, e ai. E tinha um ladrão, e tinha outro, e era não sei o quê, e a coroa, e o caniço, e a água, e coitado, o coração de Deus partido. Oh, calma, gente. No Holocausto teve menino que sofreu muito mais do que isso. Não reduzam a cruz ao martírio romano. A cruz ninguém viu, nem o diabo viu. A cruz é tão mais profunda, é tão mais poderosa que o inferno estava tendo os intestinos amarrados e o pessoal nem sabia porque que tudo que era demônio estava com cólica. E a cruz? Crucificação era bobinho. Todo dia morriam 500. Mas a cruz só tinha acontecido antes de haver criação. Ninguém sabia dela, da cruz. Quando ela aconteceu, ela comoveu as entranhas do inferno e abalou a anjos e a todas as criaturas e entidades e dimensões e planetas e mundos e universos e multiversos e consciências. A cruz é o centro de todas as coisas. Nele, em Cristo, e Ele é o Cordeiro, Ele é a cruz eterna, tudo subsiste. Tudo foi criado daí. De modo que o discipulado do caminho internaliza a cruz. O discipulado da estrada vende a crucificação. Ou vende o Cristo poderoso que no terceiro dia venceu uma queda de braço contra tudo que é demônio e o diabo. Saiu do Hades. Ficou assim. Ressuscitado. Como logomarca de vitória do cristianismo. O discipulado do caminho celebra a ressurreição histórica, mas sabe que o grande poder dela é o fator ressurreição. É o que Paulo diz, ter comunhão com os sofrimentos de Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição hoje. É nova vida, é esperança, coragem, é ser mais do que vencedor.
É saber que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Esse é o poder da ressurreição. É viver contente em toda e qualquer situação. Isso é tudo poder naquele que me fortalece. No discipulado do caminho, eu não fico olhando para fora. No discipulado do caminho, eu estou o tempo todo perguntando para dentro. Eu não fico olhando os cenários e dizendo, se Jesus entrasse aqui, como é que ele faria? Hein? Será que ele ia mexer nesse, falar o que para aquele? Não. No discipulado do caminho, eu sei. E eu não sei por causa dos personagens. Eu vou aprendendo a saber, porque eu vou discernindo como é que o amor se aplica no Evangelho. Aplicar amor segundo o Espírito do Evangelho é ter a essência do olhar de Cristo para interpretar a vida e responder a ela. Por isso é um só mandamento. É uma matrix, de onde emanam todas as coisas. E aí eu não tenho códigos, não tenho regras, não tenho estatutos, não tenho preceitos, tenho a mente de Cristo. Tenho a paz de Cristo, que é o árbitro no meu coração, e a mente de Cristo, que é o Evangelho. E o compromisso comigo mesmo de que ninguém passará na minha vida e me deixará magoado, todos serão perdoados. Todos estão. Tenho um compromisso comigo mesmo que o mandamento de Deus, o mandamento da vida, o mandamento da liberdade, a lei da liberdade, a lei da graça, a lei da vida, vai ser buscado, praticado, infiltrado e vai se somatizar em mim tanto quanto eu consiga liberar minha própria consciência para que isso cresça em mim. De modo que o discípulo da estrada está seguindo a Jesus numa estrada única, fixo. O discípulo do caminho está sempre após Jesus, porque Jesus é tudo. Mas ele não está como quem anda no calcanhar de Cristo. Ele está agora como aqueles pais de filhos com deficiência motora ou muscular ou neurológica que não conseguem andar e são ainda pequenos, começaram a experimentar de um mês para cá, quando o pai coloca as crianças dentro daquele sapatão maior aqui, de modo que o pai e o filho são um. Para lá e para cá. Ter a mente de Cristo, aprender de Cristo, se submeter a Jesus, ir aprendendo a pensar como Ele, tendo o mesmo sentimento dele entranhado em nós, que é o que vai fazer os nossos pensamentos se converterem dia a dia em pensamentos de Jesus, em pensamentos do Evangelho, em pensamentos do amor. É hoje o meu grande privilégio, porque seguir a Jesus é, de fato, o mais fascinante projeto de vida. Só que não é um projeto para o lado de fora, é uma construção que está acontecendo todo dia, se manifesta do lado de dentro, no meu caminho interior.
Muita gente aqui ainda é discípula da estrada. São pessoas que querem saber como é que aqui no caminho da graça a banda toca, por exemplo. Como é que a gente faz nessas e naquelas circunstâncias. Quando na realidade não tem absolutamente nada escrito. Porque está tudo inscrito. Porque que se cumpra o que se prometeu. Eis que naqueles dias o Senhor fará a sua habitação com os homens e inscreverá nos seus corações os seus mandamentos. E eles conhecerão os seus caminhos. Hoje eu quero convidar você a deixar de ser discípulo da estrada, dos passos exteriores, que é aquele cara que me escreve todo dia de manhã e pergunta: Caio, qual é a base bíblica para isso? É o discípulo da estrada, é o cara que quer que eu bote a plaquinha assim, ó. Pode ir, irmão, que tem aqui Mateus 17, 19, está te calçando, vai. Eu estou aqui de jurista no Fórum do Evangelho. Pode ir, irmão, tem base bíblica. Mas o discípulo do caminho, ele não procura base bíblica do lado de fora. Ele tem a base, a rocha, a consciência, o Evangelho, a pedra filosofal que é o amor de Deus encarnado em Cristo Jesus, que me revela, não em circunstâncias semelhantes apenas, mas até em circunstâncias bem dessemelhantes, qual é o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho, o Espírito da Palavra, para cada hora, para cada momento, para cada encontro, para cada olhar, para cada relação, para cada significado, por uma razão simples. Jesus disse: o Espírito Santo estará convosco e Ele vos guiará a toda a verdade. Olha só, é dentro da gente o caminho. Vos guiará, Ele me leva a toda a verdade. Se sinceramente é o que eu quero, se eu tenho o mesmo sentimento que houve nele, eu me curvo, eu me esvazio, eu dou razão a Ele em tudo. Ele me guia a toda a verdade, se eu quero verdade. É um caminho interior. Ele não está ao meu lado, Ele está em mim, eu estou nele. Quando eu digo que eu estou indo para Cristo, é apenas considerando a linha do tempo histórica e a morte como referência. No mais, do ponto de vista da realidade espiritual, é uma permissão poética dizer isso, porque eu estou em Cristo. E no dia que eu partir, eu só vou me tornar quem eu já sou. Nele. Aperfeiçoado. O caminho do discípulo é, portanto, uma jornada de aprender Deus, aprender Jesus. Não para imitar Jesus, mas para que o ser de Deus glorifique o ente atrofiado que eu sou. E que nele é chamado para ser restaurado e glorificado. Tornar-se semelhança de Jesus não é tornar-se clone de Jesus, é tornar-me eu mesmo elevado à categoria de Cristo em Deus. Conforme a mente de Cristo, expressa pelos veículos de quem Ele me fez, que é graça dele. Ser discípulo de Jesus é se tornar
Filho do homem, no fim. Porque o discípulo não é maior do que o seu mestre, mas aquele que obedecer o seu mestre aprenderá com ele todos os caminhos da vida. E como o mestre é manso e humilde de coração, olhem a loucura do que ele diz quando afirma: e fará também as obras que eu faço, e até outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou como diz Pedro, a intenção de Deus que nos deu as suas santas e muito ricas promessas da palavra eterna é fazer da palavra sêmen, semente de Deus, plantada em nosso coração, para que nos tornemos, pela crescência do sêmen divino, da palavra divina em nós, co-participantes da natureza de Deus. Esse é o meu chamado. Esse é o significado de andar seguindo os caminhos de Jesus. É chegar aí. Não é fazer com que o Brasil diga: que coisa extraordinária, tem um grupo agora aqui de fanáticos de Cristo, os novos jesuítas, estão andando, imitando a Jesus. Não, nós não queremos imitar Jesus. Embora nós queiramos todos ser imitadores de Deus como filhos amados, o chamado de Deus é para que nós nos tornemos conforme a imagem do seu Filho. Jesus habitando em mim, que é a esperança da glória. Jesus habitando em mim, que é a minha individuação profunda e total. Quando a mente de Cristo cresce e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus se enraiza em mim e a minha personalidade fica grávida de Deus, e eu vou desabrochando para me tornar eu mesmo lindamente, crescentemente glorificado até o dia da perfeição. Mas até lá, ser discípulo é ser um ente em estado de esculpimento divino, que a cada dia vai ficando mais parecido com Jesus, porque pensa como Ele, porque sente como Ele, porque não tem como não refleti-lo por estar nele. Vamos ficar em pé e vamos orar. Hoje, nós somos chamados a ouvirmos tudo que foi dito, que é um resumo do ensino do Evangelho segundo os apóstolos, e pararmos de receber essas mensagens como um modo de diletantismo mental, intelectual ou psicológico, ou como eu noto que acontece com algumas pessoas. Eu digo isso assim, com a cara mais lavada, porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Mas eu vejo algumas pessoas, eu finjo que não percebo, mas eu vejo a vida inteira, que dizem o seguinte: eu vou lá ouvir, que coisa interessante, porque esse cara dá nó em pingo d'água. Quero ver qual é a leitura psicológica que ele faz do Evangelho. Quero ver se ele me traz alguma sutileza de percepção, porque me melhora, eu fico um cara assim mais perceptivo, você compreende, né? Bobagem, tolinho. Eu me sentiria extremamente frustrado se meu galardão fosse a sua apreciação nesse nível. Eu sou um mensageiro de Deus.
Eu estou aqui como um enviado, como um mensageiro de mensagem eterna, como um embaixador, como um reconciliador, como um arauto, esperando que aquele que ouça a mensagem daquele que me enviou, creia nela e aprenda. E fique liberto. Hoje, se você ficar liberto dessa ideia do discípulo da estrada, das exterioridades, se você entender que o caminho é interior, se você entender que com humildade e mansidão de coração a gente se curva para dar razão a Deus e para ter a mente forjada na mente de Cristo, e que seguir a Jesus não são observâncias de exterioridades, mas é um caminho de mutação no interior e de comunhão e de intimidade, de obediência ao amor, com sinceridade vinculada a Deus, em casamento com Deus em Cristo Jesus. Não para mostrar para ninguém, mas para ser maravilhosamente bom para nós mesmos. E se for divinamente bom para nós, vai ser perceptivelmente notável para todos quantos à nossa volta estiverem, seja para eles nos discernirem como cheiro de vida para a vida ou para nos perceberem como aroma de morte para a morte. Não interessa. Senhor Jesus, eu quero pedir que esta palavra tão singela, essa repetição das coisas essenciais do coração, sem nenhuma busca de pedagogias, de marcos, de impressões, narrado como quem narra uma emoção, como quem descreve uma visão do invisível, como quem pinta um quadro do coração, como quem canta um cântico por todos conhecido e sempre ouvido como uma canção nova. Eu quero te pedir que, desse modo, o Evangelho nos atravesse, nos penetre, nos comova, nos converta, nos ilumine, nos transforme, nos salve da estrada e nos ponha no caminho. Nos tire das exterioridades e nos penetre com as verdades entranháveis do teu amor. E nos salve da imitação exteriorizada de Jesus. E que nos coloque no caminho da individuação transformada, convertida na semelhança de Deus em Cristo Jesus, de glória em glória, de modo que no final sou eu que me torno a cara de Jesus, sem que deixe de ser quem Jesus me criou, como variação de glória divina para minha expressão na existência. Por favor, permite que o que eu falei tenha sido entendido, é o que eu te imploro, e que seja praticado, e que seja revelado, e que se transforme em paixão, em amor, em conversão, em amizade com Deus, em segurança, em beleza de Deus nas nossas vidas. É o que eu te imploro, em nome de Jesus.